Nós vamos trazer aqui uma informação importante sobre Gabriel Veron. O Gabriel Veron, tem a arte aí pra gente colocar do Gabriel Veron, porque eu quero saber mais do nosso Emerson Romano sobre esse jogador. Gabriel Veron com a camisa do Porto, 26 jogos, 5 como titular, 1 gol, 4 assistências, 125 minutos para participar de gol, 11 passes decisivos, 4 grandes chances criadas e 18 chutes, 7 no gol. Essa é aquela informação que a gente pegou do SofaScore, né? E está reproduzindo aqui na Itatiaia. Ô, Romano, o corte do Gabriel Veron no Porto é ruim. Sim. Não vou ficar iludindo ninguém. Mas o que ele já demonstrou no Palmeiras já é diferente, já é um corte bom. Na verdade, você tem que pegar o todo, né? Todo. Um corte, se você pegar só o corte da passagem dele no Porto, é você limitar demais a capacidade que ele tem. Também acho. Sabe? É você limitar a análise em cima da capacidade que ele tem. Ele foi um fenômeno na base do Palmeiras, tanto que subiu para o profissional. O problema do Gabriel Veron, ele é dividido em duas partes. Tem um problema no Palmeiras e o problema no Porto. O problema no Palmeiras é que subiu a cabeça. Muito novo, badalado no time do Palmeiras, mídia em cima, subiu a cabeça. Essa que é a grande verdade. Ele subiu a cabeça. Tanto que o Abel Ferreira não fez o menor esforço para segurá-lo. No Porto, o problema não foi ter subido a cabeça. Foram as lesões. As lesões é que atrapalharam o rendimento dele no Porto. Então é preciso fazer essa divisão e olhar como um todo, porque senão a gente limita, olhando os números ali e fala assim, não, o Cruzeiro não jogou nada no time do Porto. 5 só como titular, mas a gente tem que ver, são as situações, as nuances que explicam o que aconteceu com ele no Porto. Lesões atrapalharam o Gabriel Veron. E, gente, tem outra situação que a gente tem que levar muito em conta quando analisa jogador brasileiro que vai na Europa, bate e volta, tá? Não é por falta de capacidade do jogador. É que na Europa é diferente do Brasil. Aqui você contrata jogador mediante o que pede o treinador. O treinador analisa ali as carências e pede o jogador. Na Europa, eles também fazem isso, mas fazem negociações de ocasião. E você vai se lembrar que há um tempo atrás virou uma febre para buscar jovens atletas no Brasil. Foi. Real Madrid levou o Vini Júnior, o Milan levou o Paquetá, aí levaram jogadores mais novos, como o Gabriel Martinelli, e o Gabriel Veron entrou nessa onda. Tá todo mundo querendo encontrar um novo Neymar no Brasil. Os times lá de fora querendo encontrar um novo Neymar no Brasil. Então, ele saiu muito cedo. Mas esse negócio de não ter dado certo lá, e no caso dele foram lesões, não quer dizer que ele não é um grande jogador. Eu também acho ele muito bom. Porque é o seguinte, na Europa, contrata-se jogador para as carências do elenco, mais coisas de ocasião, até mesmo sem consultar o treinador. Chega pro treinador, contratei esse jogador aqui. E ele é que adapta o jogador, aí tem que ter a inteligência do jogador também de perceber isso, e o treinador ir com a cara dele. Se o treinador não for com a cara dele, amigo, não adianta, sabe? Ele vai ser emprestado para outro clube ou ele volta para o Brasil. O caso do Gabriel Veron é um caso específico de um jogador, Pio, que chegou muito novo no Palmeiras, sendo referência, né? Assim, vamos falar assim, não é sendo referência, mas sendo importante em vários jogos pelo Palmeiras, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, campeão em Libertadores. E aí o que acontece? Ele não decola. Ele não decola no Porto. Mas é muito mais nessa questão aí, eu acho que de imaturidade. E no Cruzeiro ele pode ter maturidade. O que você tá querendo? Eu tô querendo meu carregador aqui. Aqui, sem sacanagem, isso aqui dá uma partida no Achinerai. É brincadeira, velho. A bateria. Gente, a bateria tá acabando aqui. A questão toda, no meu ponto de vista, em relação ao Gabriel Veron, eu concordo com tudo que vocês falaram, o recorte do Palmeiras é importante, é um jogador jovem, então assim, ele vai ter uma nova oportunidade. Romano acho que tocou num ponto importantíssimo, que é a questão de subir a cabeça, o jogador ele acaba ficando deslumbrado mesmo, né? Com tudo que natural, muda. Gente. Tudo que muda na vida rapidamente. Se não tiver um trabalho muito específico com o extracampo do atleta, e ele acaba se perdendo. Mas é um jovem, ainda
tem como ser colocado no trilho. Pra caramba. Tem muito talento. Muito talento. Foi importantíssimo pro Palmeiras quando entrou, fez jogada decisiva de gol em classificação para a final de Libertadores, inclusive em cima do Atlético, jogo no Mineirão. Acabou fazendo a jogada e depois o passe pro Dudu, né? E o Dudu fez o gol da vitória, do empate do Palmeiras, na verdade. Empate que acabou classificando o Palmeiras. Então, assim, é um jogador interessante, claro que não vai chegar para ser o grande salvador da pátria. E até é bom não colocar esse peso em cima dele. Não, e a diretoria, eu acredito que não pensa dessa forma, porque não tem a responsabilidade total para isso, né? O Cruzeiro vai fazer mescla, vai trazer jogador mais rodado e esse sim vai assumir a responsabilidade para acabar tornando esse Cruzeiro melhor. O que eu tenho falado, e vale destacar aqui, só para vocês também comentarem, é que no ano passado, o Cruzeiro contratou na baciada. Teve que trocar o time inteiro. Vocês se recordam. 25 jogadores, né? Depois da Série B, né? Porque eu nunca concordei. Alguns poderiam ter ficado. Só que os nomes que surgem e que estão na mira do Cruzeiro para a temporada que vem, ainda nessa reta final de 2023, eles já são mais animadores do que aqueles que apareceram no final do ano passado. Então mostra um Cruzeiro diferente. E a gente falou aqui nas últimas semanas que se o Cruzeiro quer ser melhor e mais audacioso, precisa mesmo ter audácia também na hora de contratar. E aí daqui a pouco a gente vai falar das próximas movimentações do clube no mercado. Eu vou falar sobre Gabriel Veron. Seguinte. Veron, Gabriel. Seguinte, você vai jogar no Cruzeiro. A turma aqui também é igual no Palmeiras. Se você não jogar bola, vão te cornetar. Então, o torcedor do Cruzeiro é exigente tanto quanto do Palmeiras. Você precisa readequar seu futebol, né? Precisa voltar para a linha, voltar para o mercado, né? Voltar para a evidência do futebol. Essa é a palavra. Voltar para a evidência do futebol. Só depende de você. Tá vindo um treinador jovem, um treinador que gosta do seu estilo de jogo, que joga também com esse cara aberto. Você tá vindo para um time que tem uma estrutura bem legal, uma Toca da Raposa que foi reformada, uma estrutura médica, tudo. Vai depender de você. Porque bola, o Romano e o Pio falaram, tem. Depende da vontade e da entrega dentro de campo. Então, eu acho uma boa contratação, eu acho que é um patamar muito maior do que veio o ano passado. Falávamos isso aqui na Itatiaia, sempre que o Cruzeiro, esse ano, não é que está nadando em dinheiro, está fazendo contratações um pouco mais, vamos colocar aqui uma aposta, mas é uma aposta um pouco mais elevada, um jogador um pouco mais caro, mas que vai demandar um salário um pouco mais alto. Mas também pode ter, Xará, a entrega técnica. Sim, eu só espero mesmo, que o Gabriel entenda que a vinda dele para o Cruzeiro, ele encare como uma retomada da carreira dele. Uma retomada do rumo em que ele estava, de uma carreira que parecia ser muito promissora para ele voltar, inclusive ele tem essa ideia de voltar à Europa e voltar bem. Que ele entenda que no Cruzeiro, se ele trabalhar corretamente, ele vai recuperar o futebol dele. Ele vai conseguir recuperar o futebol dele. Só depende dele. Está nas mãos do Gabriel ele chegar e falar, eu sofri demais com lesões lá na Europa, eu quero retomar a minha carreira, eu quero provar que eu apenas não caí de paraquedas na Europa, que eu tenho bola para jogar e até mesmo para voltar por seleções, porque vocês vão lembrar o seguinte, toda a seleção de base o Gabriel Veron estava convocado. O Gabriel não foi convocado para nenhuma outra depois disso. É verdade. O Gabriel ficou fora de Sul-Americano, o Gabriel ficou fora do Pan-Americano, o Gabriel está fora do Pré-Olímpico, que começa agora, no início do próximo ano, agora em janeiro, na Venezuela, e que vale vaga para os Jogos Olímpicos de Paris. Sim. Então, e ele tem idade, se ele recuperar o futebol, se ele conseguir jogar bem e chamar atenção, ele tem idade para disputar. Entendeu? É porque é até 23 anos, ele tem essa possibilidade. Então, só depende do Gabriel encarar que o Cruzeiro é a chance que ele tem de recuperar o futebol. E aí, uma informação,
pra gente trazer aqui, né? Ali foi muito mais um comentário dele, né? Render dentro de campo e poder ajudar e ser o protagonista que ele pode ser mesmo da carreira, que a negociação ainda não foi efetivada, não foi anunciada, na verdade, oficializada, por conta da parada com o Natal. O contrato vai e volta. Não, e isso aí... acontece, porque aí tem recesso da federação lá com a CBF. Exatamente. Aqui, trâmites legais. E até a questão de observação de contrato, departamento jurídico, tudo isso acontece, né? Departamento jurídico que cuida da carreira do atleta, tudo isso acontece, todo mundo dá uma pausada, né? Para cuidar da família, oxigenada aí, no sentido aí do que é o Natal, né? E todo mundo fazendo a sua ceia e tudo mais, mas deve acontecer, quem sabe amanhã, no mais tardar, na quinta-feira, essa oficialização do Gabriel Veron, mas tá tudo certo. Eu acho que é um jogador que pode realmente render dentro de campo.